Sabe por que às vezes caímos em pecado? Não sai daí que eu estarei te explicando. A palavra de Deus vai nos falar aqui quando Davi peca com Betseba, lá aqui em 2 Samuel, no capítulo 11, a partir do verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, se levantou do seu leito e andava passeando no terrasco da casa real, quando viu do terrasco uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada a sua imundícia. Então voltou ela para casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então a gente está vendo aqui neste capítulo 11 de 2 Samuel, quando vai falar, quando Davi peca com Batseba. Mas só que, como nós vimos no primeiro versículo, que era o tempo na qual os reis deviam sair para a guerra. E naquele tempo ele devia ter ido para a guerra para lutar contra os filhos de Amon. Só que não, ele ficou lá na casa dele, na casa real dele. Então era para ele ir lutar, só que ele ficou no conforto dele, na casa dele, no palácio. Era para ele ter ido lutar. E ele ficou em Jerusalém. Sabe por quê? Muitas vezes caímos em pecado. É porque, aleluia, é o período para a gente sair para lutar, para a guerra, mas escolhemos ficar na nossa área de conforto. Escolhemos ficar parados, com braços cruzados e não irmos lutar, não irmos para a guerra. Há períodos da nossa vida que é tempo de lutar, só que muitas vezes nós fiquemos parados, com os braços cruzados, ficamos na área de conforto. E o que aconteceu? Davi, de tarde. Davi se levantou de tarde do leito dele. Um rei, Só que um rei, ele se levantar à tarde, ele era tarefado, ele devia ter ido para a guerra, só que à tarde ele ainda estava levantando. Então era o período dele estar na guerra, era um período dele lutar, não, e ele estava no conforto no palácio dele. Aí quando ele vê Batseba banhando, ele vê quão formosa era ela. E ele, quando o pecado, a gente vê o pecado se concebe, porque pela nossa concupiscência do nosso olhar, ele viu, desejou, o pecado foi e gerou a morte. Ele vai e se deita com Batseba e ela engravida. Então, por quê? Eu comecei perguntando por quê. É porque há período que é pra gente lutar. O pecado, a gente não tem que ficar de braços cruzados contra o pecado. A gente deve lutar. E há momentos que a gente não deve ficar parados. Há momentos que nós devemos lutar. Se é período de luta, por que nós vamos ficar parados? Se é períodos para sairmos para a guerra, por que iremos ficar no conforto? É período de guerra, é período de avançarmos, é período para irmos para a guerra. E não é período para ficarmos de braços cruzados no nosso conforto. Aleluia. E eu vou terminar lá em Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistis até o ponto combatendo contra o pecado. Aleluia! Na nossa luta contra o pecado, irmão, nós devemos lutar
lutar tanto, aleluia, ao ponto de derramar até o nosso próprio sangue. Muitas das vezes está vindo pecado, o nosso olhar é pecador, por quê? Por causa que o nosso olhar deseja, mas nós vamos fazer o quê? Ficar de braço cruzado? Não, nós vamos lutar, Nós vamos lutar, aleluia, porque contra o pecado a gente deve lutar até o ponto de derramar o nosso sangue. Então você pode estar olhando, você pode estar vendo se está vindo pecado de todos os lados, eu estou vendo. Aleluia, o primeiro olhar a gente pode olhar, né? Só que o segundo olhar a gente é uma escolha, irmão. Então que nós venhamos lutar contra o pecado, que nós venhamos lutar contra aquilo que tenazmente nos envolve e para que possamos correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Aleluia, e devemos olhar fixamente para Jesus Cristo, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Amém? Ele suportou, irmão, aleluia, o nosso pecado contra si e derramou seu próprio sangue. E nós, irmão, aleluia, morreu por nós. Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos dar direito do perdão. E nós queremos se lançar no pecado. E nós queremos viver em pecado, mas não. Irmãos, a palavra de Deus vai falar bem sim, que é para a gente buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Aleluia. Pecado, irmão, não se brinca com pecado. Pecado não é brinquedo. Pecado a gente tem que lutar para vencer, porque Jesus venceu o mundo. E se a gente permanecer em Jesus Cristo, a gente vai vencer também. Por quê? Porque nós temos a fé que vence o mundo. Então, aleluia, pecado, irmão, não brinque com o pecado. Luta com Jesus Cristo, pois se Jesus Cristo, aleluia, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Então luta, não fique aleluia, não fique parado, não se prostra, não fica no conforto. É tempo de guerra, é tempo de lutar, é tempo de avançarmos, é tempo, aleluia, de clamarmos, é tempo de orar. Então luta com o pecado que tenazmente te envolve. Amém? Glória a Deus.